Olá! Nessa semana vamos encerrar o livro Bereshit. E com ele destaco aqui a bênção que Yaakov faz a Yosef e seus filhos. Bechá Ivarech Israel. Chamou Yosef e falou, olha, assim será a bênção de todo pai aos seus filhos do povo de Israel. Qual será a bênção? A bênção que Yaakov dá, não para Yosef, seu filho, e sim para os netos, os filhos de Yosef, Efraim e Menashe. Esemecha Elohim que Efraim e que Menashe. Que Deus abençoe vocês, todos, filhos de Israel, como Efraim e Menashe. E Rashi, no seu comentário, diz, Bechá Yevarech et Israel. Assim vai ter que ser a bênção na casa de Israel. Abba levarech banav yevarech birkatam. E esse é o costume em todas as casas de Israel, no Kiddush de sexta-noite, abençoar os filhos com a brachá de Efraim e Menashe. E a pergunta está, qual é a razão para que nós vamos tirar de nossos lábios uma bênção? A bênção que Yaakov faz a seus netos, essa é a bênção que eu farei como pai a meus filhos. O que ganhou de destaque os filhos de Yosef para merecer a eternização da bênção e o modelo de brachá que está sendo perpetuado em todas as casas de Israel nas noites de sexta-feira. Que Deus abençoe meus filhos como Efraim e como Menashe. E é uma pergunta muito forte, porque nós poderíamos abençoar nossos filhos e semecha Elohim que Avraham, Yitzhak e Yaakov, por exemplo. Assim como nós fazemos para as filhas, e semecha Elohim que Sara, Rivka, Rachel e Leá. Mas esta pergunta eu a encontrei nos comentários do Gris, do Yitzhak Ze'ev Alevi Soloveitchik. Ele realmente faz esta pergunta. E ele responde o destaque que merece Efraim e Menashe. O destaque que merece Yosef é que netos chegaram ao nível dos filhos de Yaakov. Efraim e Menashe, que Reuven, Shimon e Yuli. Embora no sentido literal, as 12 tribos de Israel, Efraim e Menashe ganham uma porção territorial apesar de netos. Da mesma forma que Reuven e Shimon são filhos de Yaakov. Tirando o sentido literal, entramos no sentido educacional. O êxito da educação que Yosef deu para Efraim e Menashe era o mesmo êxito que o próprio Yaakov deu para seus filhos, a simbolizar por Reuven e Shimon. Isso chamou a atenção do Rav Soloveitchik, e ele explica que, na verdade, o que está aqui chamando a nossa atenção é que Yaakov já sabia que futuramente, muitos anos de nossa história, não estaremos em Israel. Não estaremos dentro das casas de estudo, das yeshivot. Os grandes sábios não serão encontrados com tanta facilidade. Estaremos espalhados pela diáspora. Mesmo assim, quando um pai olhar
para a reza e abençoar seu filho, ele terá o exemplo de 2 meninos que cresceram no Egito, que a influência do meio externo não interferiu na formação de sua identidade judaica. A educação judaica da diáspora pode chegar a resultados tão significativos quanto a educação judaica em Israel. Yosef foi o protagonista de uma educação, e que quando Yaakov perguntou, Mi ele, quem são esses? Ele ficou espantado com a competência, com a qualidade da educação de seus netos, perante a educação que ele mesmo deu para os filhos que ficaram ao seu lado em Israel. A educação judaica no Egito da época, a educação de Israel da época dada por Yaakov, foi a mesma coisa. E isso que sirva de exemplo. Apesar de estarmos no Brasil, nós podemos e devemos nos espelhar em Efraim e Menashe. Esta é a explicação de Rabbi Yitzhak Zev Halevi Soloveitchik. Podemos encerrar ainda dizendo que no final Yaakov falece e é enterrado na terra de Israel. A Torá menciona que várias pessoas, não judias inclusive, foram lá, tamanho era o nome bom que Yaakov deixou. A ponto que o Talmud, em Masechet Ta'anit, na página 5, diz, Amar Rabbi Yohanan, Yaakov Avinu Lomet. Yaakov não morreu. Pergunta a Guimarães como não morreu. Foi enterrado, nós vimos o corpo levado à sepultura, as pessoas fizeram discursos fúnebres, os filhos ficaram de luto, como não morreu? E diz a Guimarães, Ve'ata al tira Yaakov, ki hineni moshiacha merachok, vegam zarecha me'eretz shavim. Eu vou salvar você, diz o profeta Irmiau no capítulo 30. Eu vou salvar você, Yaakov, e eu vou trazer de volta os seus descendentes. Salvar Yaakov, trazer de volta os descendentes para a terra de Israel, para a identidade judaica, significa aquela geração que está viva, aquela geração que está mantida, está retornando ao judaísmo, faz com que o seu ancestral, Yaakov, permaneça vivo e não morreu. Um ancestral nosso, um avô, um bisavô, ele permanece vivo quando a tradição judaica está mantido em seus netos. Se meu avô rezava todo dia, eu rezo todo dia. Se o meu avô botava tefilim, ou meu bisavô estudava a Torá, eu estudo Torá. Se ele fazia da tradição judaica um lema de vida, eu faço o meu lema de vida, a tradição judaica. Isso significa eternizar o antepassado. Isso significa dizer que os nossos bisavós jamais irão morrer. E isso é a mensagem que ficou na Parashá dessa semana. Pensem nesses pontos. Shabbat Shalom Uvorach.